Eu vou ter que fazer essa apresentação em um congresso em poucos dias. E eu estou sempre achando por bem fazer uma versão aqui, gravar uma versão para ver o tamanho, né? Sempre tem que cortar, né? Então vamos pensar que essa daqui é uma versão sem cortes, né? Depois eu vou ver o que eu faço aí para caber no tempo do congresso. Tá? Então esse aqui é um artigo, né? Ele se chama Quando o Ideal Bayesiano Não é Ideal. Ele é um artigo em que eu utilizo simulações computacionais para tratar de algumas questões que são do interesse da epistemologia, né? Por exemplo, no caso aqui específico, é se o modelo bayesiano de racionalidade é, de fato, o melhor modelo de racionalidade para agentes como nós, né? Então vamos começar, né? Então os epistemólogos bayesianos, eles procuram basear normas de racionalidade epistêmica, né? A gente vai ver depois o que isso quer dizer, em princípios do cálculo de probabilidade. Né? Vamos chamar essas normas de normas bayesianas. Né? As normas bayesianas mais comuns, mais discutidas, são aquelas do probabilismo e da condicionalização. Né? O probabilismo, ela diz que a função de graus de crença, né? Em inglês credence function, essa função ela é racional somente se ela for consistente com os axiomas da probabilidade, né? Por exemplo, os axiomas de Kolmogorov. Já a condicionalização, ela diz que um agente racional deve atualizar seus graus de crença utilizando algum tipo de condicionalização bayesiana, né? A condicionalização simples, por exemplo. Né? As primeiras justificações que os epistemólogos tentaram dar para esse tipo de norma foram a partir de argumentos do livro holandês, né? Em inglês Dutch Book Arguments, né? Por isso que estou usando o termo DBA. Né? O livro holandês é uma sequência de apostas, cada uma das quais o agente considera justa, mas que, se forem tomadas em conjunto, levam a uma perda de dinheiro, por exemplo, garantida. Né? Então, um argumento do livro holandês, ele pretende mostrar que se um agente viola alguma norma bayesiana, por exemplo, probabilismo, então é possível construir um livro holandês contra ele. Né? Vamos dar aqui um exemplo. Suponha que eu acho que é 60% de chance de cair cara numa moeda que eu jogar para cima. Até aí tudo bem, mas suponha também que eu acho que tem 60% de chance de cair coroa. Né? Nesse caso aqui, minhas graus de crença estão em conflito com a teoria da probabilidade, né? Já que a soma entre cair cara e cair coroa deveria ser 100%, né? Supondo que a moeda não caia em pé. Mas a minha dá mais de 100%. Né? Então, nesse caso, eu acharia justo apostar 60 centavos que a moeda vai cair cara, né? Contra R$1, vamos dizer, se ela realmente cair cara. Mas eu também acharia justo apostar 60 centavos que ela vai cair coroa. Agora, suponha que eu faça, né? Então, eu disse, meus graus de crença aqui estão em conflito com a probabilidade. Mas suponha que eu faça as duas apostas, né? Eu aposto 60 centavos que vai cair cara, aposto 60 centavos que vai cair coroa. Aí eu gastei 1,20, né? Sendo que eu vou ganhar R$1 garantido. Né? Então, garantido, né? Independentemente de cair cara ou coroa, eu vou perder 20 centavos. Né? Então, o Ramsey, na década de 20, eu acho, e o Definetti um pouquinho depois, propuseram o argumento do livro holandês, né? O argumento do livro holandês para o probabilismo. Já o Paul Teller, né, que foi até meu professor em Davis, propôs o argumento para a condicionalização. Uma vez que essa vulnerabilidade a livros holandeses pode levar o agente a comprar e vender uma série de apostas que levam a perda garantida de dinheiro, esse tipo de vulnerabilidade é associada a um tipo de minimização de valor prático, né? No caso, o valor prático está relacionado ao cumprimento dos próprios objetivos do agente, né? No caso aí, ganhar dinheiro. Né? Então, por isso, teria a ver com algum tipo de racionalidade, porque você poderia ter um apostador holandês meio inescrupuloso que poderia te arrancar dinheiro indefinidamente, porque você tem graus de crença que vão contra o cálculo probabilístico. Né? Mas alguns críticos questionam o fato de que pode até ser que a racionalidade prática esteja relacionada à maximização de valor prático, mas que a racionalidade epistêmica estaria relacionada apenas à maximização de valor epistêmico. Né?
Então, nas últimas décadas, né, desde a década de 90, na verdade, pelo menos, um grupo de epistemólogos passou a defender o veritismo, né? O veritismo é a tese de que o valor fundamental, o valor epistêmico fundamental, tem a ver com ter crenças verdadeiras e não falsas, ou seja, o valor epistêmico fundamental tem a ver com o valor de verdade de suas crenças, né? Então, esses epistemólogos passaram a buscar justificar essas normas bayesianas a partir de questões puramente veritísticas, né? O que resultou na teoria da utilidade epistêmica, que eu estou chamando de EUT, né? Então, dentro da teoria da utilidade epistêmica, você tem o que eu chamei de argumentos da acurácia, que afirmam que o cumprimento do probabilismo e da condicionalização, por exemplo, são requisitos da racionalidade, porque eles evitam a maximização de desvalor epistêmico, né? Evita a maximização de desvalor epistêmico, quer dizer que, de alguma forma, maximiza o valor epistêmico, né? Então, Joyce, no artigo de 1998, propôs o argumento de acurácia para o probabilismo, né? Joyce argumenta que se sua função de grau de crença não é probabilística, então você mesmo consegue ver que uma função de grau de crença probabilística domina a sua, ou seja, é menos inacurada que a sua em todas as situações em que você mesmo acha possível. Já Lightgeb e Pettigrew propuseram o argumento para a condicionalização. Eles argumentam que se você utiliza uma atualização que não é condicionalização bayesiana, você mesmo pode ver que uma atualização por condicionalização minimiza a imprecisão esperada, em que essa esperança é calculada a partir das seus próprios graus de crenças, né? Então, como eu disse, esses argumentos eles são argumentos de maximização, né? Esses argumentos, no caso, os argumentos da acurácia e os argumentos do livro holandês, são argumentos de maximização no sentido de que eles relacionam racionalidade com a maximização de algum valor, né? Valor epistêmico ou valor prático, né? E esses argumentos de maximização eles têm alguns pressupostos em comum, né? Entre eles esses três aqui que eu grifei porque são bastante importantes para a minha apresentação. O pressuposto 1, A1, né, como eu chamei aqui, é o seguinte: racionalidade requer maximização de valor em cada estado doxástico, né? Então, toda atualização de crença tem que ter essa característica para ser racional. A segunda suposição é que a maximização de valor é avaliada de um ponto de vista subjetivo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco o que quero dizer com esse ponto de vista subjetivo. E a terceira suposição, que tem a ver mais com os argumentos da acurácia, é que agentes são opinionados. Tá, eu vou falar um pouco o que é isso aí também. Então, esses argumentos, eles pressupõem A1, porque pressupõem que a falha em maximizar valor epistêmico num estado doxástico específico é suficiente para a racionalidade, né? E uma questão relacionada é que os argumentos do livro holandês parecem pressupor que racionalidade impõe a maximização de todo o valor prático. Afinal, eu não consigo pensar que a maximização de valor monetário seja algum valor prático de tipo prioritário, né? E esses argumentos pressupõem, então, A2, porque Joyce considera apenas as situações em que são possibilidades epistêmicas para o agente, né? A função a função probabilística domina a sua função em todas as situações em que você julga possível, né? Enquanto os argumentos de Lightgeb e Pettigrew e os argumentos do livro holandês, eles pressupõem que agentes racionais maximizam o valor esperado, né? E, como eu disse, em que essa esperança é calculada a partir dos graus de crença do próprio agente, né? Então, falando aqui um pouco agora do A3, né, o que eu quero dizer com opinionação, em inglês opinionation, é a manutenção de crenças sobre todas as proposições que estão na agenda do agente, em que a agenda do agente é o conjunto de proposições cujo valor de verdade interessa àquele agente, né? Então, o agente opinionado ele tem algum grau de crença sobre todas as proposições que estão na sua agenda. Ele não suspende juízo, por exemplo. Ele tem sempre uma opinião sobre tudo. Os argumentos da acurácia, eles pressupõem A3 porque as comparações que eles fazem sempre são entre conjuntos de crença com as mesmas proposições,
né, conjunto de crenças de agentes que são opinionados sobre a mesma agenda. Ele nunca considera a possibilidade de um agente suspender a crença, por exemplo. Né? Isso acontece por alguns motivos, a gente vai discutir isso aqui depois, inclusive algumas limitações da função de avaliação que eles utilizam para avaliar a acurácia de graus de crença. Tá? Então, esse artigo, gente, ele tem duas perguntas principais. A primeira é o quanto a justificação que os argumentos de maximização fornecem para as normas bayesianas depende desses pressupostos. Né? E se dependem, chega a segunda questão é óbvia, né? Será que esses pressupostos são necessários para uma investigação da racionalidade? Será que eles são até razoáveis? Né? Será que eles são os mais frutíferos? Né? Esses são esses tipos de questões que eu quero fazer. E nossa investigação ela vai comparar, para chegar a essa discussão, a gente vai comparar como um agente bayesiano, ou seja, um agente que cumpre as normas bayesianas, vai comparar esse agente com um agente não bayesiano, né? Um agente que não cumpre as normas bayesianas. A princípio, existem muitas escolhas possíveis de agentes que não cumprem normas bayesianas, porque existem vários sistemas formais que modelam o raciocínio incerto. Né? Por exemplo, entre eles, as lógicas não monotônicas talvez são uns dos que mais desviam da probabilidade. Isso é interessante para a gente. A gente quer pegar agentes que desviem bastante da probabilidade para a gente poder ter um contraste melhor. Né? Só que nem toda lógica não monotônica desvia o bastante da probabilidade. Você tem algumas que têm interpretações probabilísticas, como o sistema P de Krauss. Eu vou pegar aqui uma que é bem simples, né? A simplicidade aqui também vai ser interessante, e bem diferente da probabilidade, que é o Logic Programming, que é uma lógica não monotônica com algumas aplicações computacionais. Né? E eu vou pegar uma versão trivalente dessa lógica. Né? Obviamente porque eu quero usar o terceiro valor para modelar a retenção de crença. Né? Porque eu quero poder modelar agentes não opinionados. Né? E eu vou fazer essa comparação utilizando algumas ferramentas da epistemologia computacional. Eu projetei algumas simulações de computador de agentes enfrentando uma versão epistêmica do mundo de Wumpus. Daqui a pouco eu vou até pegar ali o livro onde tem o mundo de Wumpus, que é uma classe de problemas utilizado na literatura de inteligência artificial para estudar o raciocínio incerto. O primeiro agente é o agente bayesiano, como eu disse, um agente que cumpre as normas bayesianas. E o segundo agente é o agente não monotônico, que não cumpre as normas bayesianas e, além disso, não é opinionado. A ideia é discutir esses pressupostos que estão por trás dos argumentos de maximização, incluindo a medida que se faz das... Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu vou ter que fazer essa apresentação em um congresso em poucos dias, e eu estou sempre achando por bem fazer uma versão aqui, gravar uma versão para ver o tamanho, sempre tem que cortar. Então vamos pensar que essa daqui é uma versão sem cortes, Depois eu vou ver o que eu faço aí para caber no tempo do congresso. Tá? Então esse aqui é um artigo, ele se chama Quando o Ideal Bayesiano Não é Ideal. Ele é um artigo em que eu utilizo simulações computacionais para tratar de algumas questões que são do interesse da epistemologia. Por exemplo, no caso aqui específico, é se o modelo bayesiano de racionalidade é de fato o melhor modelo de racionalidade para agentes como nós. Então vamos começar. Então os epistemólogos bayesianos eles procuram basear normas de racionalidade epistêmica, a gente vai ver depois o que isso quer dizer, em princípios do cálculo de probabilidade. Vamos chamar essas normas de normas bayesianas. As normas bayesianas mais comuns, mais discutidas, são aquelas do probabilismo e da condicionalização. O probabilismo ela diz que a função de graus de crença, em inglês credence function, essa função ela é racional somente se ela for consistente com os axiomas da probabilidade, por exemplo, os axiomas de Kolmogorov. Já a condicionalização ela diz que um agente racional deve atualizar seus graus de crença utilizando algum tipo de condicionalização bayesiana, a condicionalização simples, por exemplo. As primeiras justificações que os epistemólogos tentaram dar para esse tipo de norma
foram a partir de argumentos do livro holandês, né? Em inglês Dutch Book Arguments, né? Por isso que estou usando um termo DBA. Né? O livro holandês é uma sequência de apostas, cada uma das quais o agente considera justa, mas que, se forem tomadas em conjunto, levam a uma perda de dinheiro, por exemplo, garantida. Né? Então, um argumento do livro holandês, ele pretende mostrar que, se um agente viola alguma norma bayesiana, por exemplo, probabilismo, então é possível construir um livro holandês contra ele. Né? Vamos dar aqui um exemplo. Suponha que eu acho que é 60% de chance de cair cara numa moeda que eu jogar para cima. Até aí tudo bem, mas suponha também que eu acho que tem 60% de chance de cair coroa. Né? Nesse caso aqui, minhas graus de crença estão em conflito com a teoria da probabilidade, né? Já que a soma entre cair cara e cair coroa deveria ser 100%, né? Supondo que a moeda não caia em pé. Mas a minha dá mais de 100%. Né? Então, nesse caso, eu acharia justo apostar 60 centavos que a moeda vai cair cara, né? Contra R$1, vamos dizer, se ela realmente cair cara. Mas eu também acharia justo apostar 60 centavos que ela vai cair coroa. Agora, suponha que eu faça, né? Então, eu disse, meus graus de crença aqui estão em conflito com a probabilidade. Mas suponha que eu faça as duas apostas, né? Eu aposto 60 centavos que vai cair cara, aposto 60 centavos que vai cair coroa. Aí eu gastei 1,20, né? Sendo que eu vou ganhar R$1 garantido. Né? Então, garantido, né? Independentemente de cair cara ou coroa, eu vou perder 20 centavos. Né? Então, o Ramsey, na década de 20, eu acho, e o Definetti um pouquinho depois, propuseram o argumento do livro holandês, né? O argumento do livro holandês para o probabilismo. Já o Paul Teller, né, que foi até meu professor em Davis, propôs o argumento para a condicionalização. Uma vez que essa vulnerabilidade a livros holandeses pode levar o agente a comprar e vender uma série de apostas que levam a perda garantida de dinheiro, esse tipo de vulnerabilidade é associada a um tipo de minimização de valor prático. Né? No caso, o valor prático está relacionado ao cumprimento dos próprios objetivos do agente. Né? No caso aí, ganhar dinheiro. Né? Então, por isso, teria a ver com algum tipo de racionalidade, porque você poderia ter um apostador holandês meio inescrupuloso que poderia te arrancar dinheiro indefinidamente, porque você tem graus de crença que vão contra o cálculo probabilístico. Né? Mas alguns críticos questionam o fato de que pode até ser que a racionalidade prática esteja relacionada à maximização de valor prático, mas que a racionalidade epistêmica estaria relacionada apenas à maximização de valor epistêmico. Né? Então, nas últimas décadas, né, já desde a década de 90, na verdade, pelo menos, um grupo de epistemólogos passou a defender o veritismo. Né? O veritismo é a tese de que o valor fundamental, o valor epistêmico fundamental, tem a ver com ter crenças verdadeiras e não falsas. Ou seja, o valor epistêmico fundamental tem a ver com o valor de verdade de suas crenças. Né? Então, esses epistemólogos passaram a buscar justificar essas normas bayesianas a partir de questões puramente veritísticas, né? O que resultou na teoria da utilidade epistêmica, que eu estou chamando de EUT. Né? Então, dentro da teoria da utilidade epistêmica, você tem o que eu chamei de argumentos da acurácia, que afirmam que o cumprimento do probabilismo e da condicionalização, por exemplo, são requisitos da racionalidade, porque eles evitam a maximização de desvalor epistêmico. Né? Evita a maximização de desvalor epistêmico, quer dizer que, de alguma forma, maximiza o valor epistêmico. Né? Então, Joyce, no artigo de 1998, propôs o argumento de acurácia para o probabilismo. Né? Joyce argumenta que, se sua função de graus de crença não é probabilística, então você mesmo consegue ver que uma função de grau de crença probabilística domina a sua, ou seja, é menos inacurada que a sua em todas as situações em que você mesmo acha possível. Já Lightgeb e Pettigrew propuseram o argumento para a condicionalização. Eles argumentam que, se você utiliza uma autorização que não é condicionalização bayesiana, você mesmo pode ver
que uma atualização por condicionalização minimiza a imprecisão esperada, em que essa esperança é calculada a partir das seus próprios graus de crenças, né? Então, como eu disse, esses argumentos eles são argumentos de maximização, né? Esses argumentos, no caso, os argumentos da acurácia e os argumentos do livro holandês, são argumentos de maximização no sentido de que eles relacionam racionalidade com a maximização de algum valor, né? Valor epistêmico ou valor prático, né? E esses argumentos de maximização eles têm alguns pressupostos em comum, né? Entre eles esses três aqui que eu grifei porque são bastante importantes para a minha apresentação. O pressuposto 1, A1, né, como eu chamei aqui, é o seguinte: racionalidade requer maximização de valor em cada estado doxástico, né? Então, toda atualização de crença tem que ter essa característica para ser racional. A segunda suposição é que a maximização de valor é avaliada de um ponto de vista subjetivo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco o que quero dizer com esse ponto de vista subjetivo. E o terceiro suposição, que tem a ver mais com os argumentos da acurácia, é que agentes são opinionados. Tá, eu vou falar um pouco o que é isso aí também. Então, esses argumentos, eles pressupõem A1, porque pressupõem que a falha em maximizar valor epistêmico num estado doxástico específico é suficiente para a racionalidade, né? E uma questão relacionada é que os argumentos do livro holandês parecem pressupor que racionalidade impõe a maximização de todo o valor prático. Afinal, eu não consigo pensar que a maximização de valor monetário tenha algum valor prático de tipo prioritário, né? E esses argumentos pressupõem então A2, porque Joyce considera apenas as situações em que são possibilidades epistêmicas para o agente, né? A função probabilística domina a sua função em todas as situações em que você julga possível, né? Enquanto os argumentos de Lightgeb e Pettigrew e os argumentos do livro holandês, eles pressupõem que agentes racionais maximizam o valor esperado, né? Como eu disse, em que essa esperança é calculada a partir dos graus de crença do próprio agente, né? Então, falando aqui um pouco agora do A3, né? O que eu quero dizer com opinionação, em inglês opinionation, é a manutenção de crenças sobre todas as proposições que estão na agenda do agente, em que a agenda do agente é o conjunto de proposições cujo valor de verdade interessa àquele agente, né? Então, o agente opinionado ele tem algum grau de crença sobre todas as proposições que estão na sua agenda. Ele não suspende juízo, por exemplo. Ele tem sempre uma opinião sobre tudo. Os argumentos da acurácia, eles pressupõem A3 porque as comparações que eles fazem sempre são entre conjuntos de crença com as mesmas proposições, né? Conjuntos de crenças de agentes que são opinionados sobre a mesma agenda. Ele nunca considera a possibilidade de um agente suspender a crença, por exemplo, né? Isso acontece por alguns motivos. A gente vai discutir isso aqui depois, inclusive algumas limitações da função de avaliação que eles utilizam para avaliar a acurácia de graus de crença, tá? Então, esse artigo, gente, ele tem duas perguntas principais, né? A primeira é o quanto a justificação que os argumentos de maximização fornecem para as normas bayesianas depende desses pressupostos, né? E se dependem, chega a segunda questão é óbvia, né? Será que esses pressupostos são necessários para uma investigação da racionalidade? Será que eles são até razoáveis, né? Será que eles são os mais frutíferos, né? Esses são esse tipo de questões que eu quero fazer. E nossa investigação ela vai comparar, para chegar a essa discussão, a gente vai comparar como um agente bayesiano, ou seja, um agente que cumpre as normas bayesianas, vai comparar esse agente com um agente não bayesiano, né? Um agente que não cumpre as normas bayesianas. A princípio, existem muitas escolhas possíveis de agentes que não cumprem normas bayesianas, porque existem vários sistemas formais que modelam o raciocínio incerto, né? Por exemplo, entre eles, as lógicas não monotônicas talvez são uns dos que mais desviam da probabilidade. Isso é interessante para a gente. A gente quer pegar agentes que desviem bastante da probabilidade para a gente poder ter um contraste melhor, né? Só que nem toda lógica não monotônica desvia o bastante da probabilidade. Você tem algumas que têm interpretações probabilísticas, como o sistema P de Krauss.
né? Eu vou pegar aqui uma que é bem simples, né? A simplicidade aqui também vai ser interessante e bem diferente da probabilidade, que é o Logic Programming, que é uma lógica não monotônica com algumas aplicações computacionais, né? E eu vou pegar uma versão trivalente dessa lógica, né? Obviamente porque eu quero usar o terceiro valor para modelar a retenção de crença, né? Porque eu quero poder modelar agentes não opinionados, né? E eu vou fazer essa comparação utilizando algumas ferramentas da epistemologia computacional, né? Eu projetei algumas simulações de computador de agentes enfrentando uma versão epistêmica do mundo de Wumpus. Daqui a pouco eu vou até pegar ali o livro onde tem o mundo de Wumpus, que é uma classe de problemas utilizado na literatura de inteligência artificial para estudar o raciocínio incerto, né? O primeiro agente é o agente bayesiano, como eu disse, né? Um agente que cumpre as normas bayesianas, e o segundo agente é o agente não monotônico, que não cumpre as normas bayesianas e, além disso, não é opinionado. A ideia é discutir esses pressupostos que estão por trás dos argumentos de maximização, né? Incluindo a medida que se faz do valor de conjuntos de crença. Tá? Então, esse daqui é um plano de voo da gente, né? Primeiro eu vou apresentar a versão epistêmica, uma versão epistêmica que eu fiz do mundo de Wumpus, e discutir as medidas de valor epistêmico que vão ser utilizadas na investigação. Depois eu vou discutir a implementação desses modelos, né, modelo bayesiano e modelo não monotônico, em uma simulação computacional e apresentar os resultados da simulação, né? E por fim, né, eu vou discutir como é que esses resultados impactam as suposições A1 até A3 e se esses são realmente pressupostos necessários ou razoáveis, frutíferos para um estudo sobre a racionalidade, né? Um pequeno spoiler é que numa das condições que eu simulei e para uma das medidas de valor epistêmico que eu simulei, o agente não monotônico se sai melhor que o agente bayesiano, que é mais ou menos surpreendente, dado os argumentos da acurácia. Como eu havia dito, o mundo de Wumpus é uma classe de problemas utilizada na literatura de inteligência artificial para estudar raciocínio incerto, né? Por exemplo, nesse livro aqui, né, que é um livro bastante comum de escola, de universidade, para estudar inteligência artificial, né, que é de Russell e Norvig. Né? Então, o mundo de Wumpus é uma caverna composta de salas conectadas por passagens e cercadas por paredes. À espreita, em algum lugar da caverna, está o Wumpus, né? O Wumpus é essa caveirinha aí da primeira figura. É uma fera feroz, né? Uma fera feroz, que mata qualquer um que entre na sala. Algumas das outras salas contêm poços, né? Que são as bolas pretas aí da figura, que matam qualquer um que entra também. A única característica redentora do mundo de Wumpus é a existência de uma barra de ouro, né? Que é o cifrão, em algum lugar da caverna. O agente, que é o triângulo, né? Ele começa ali no quadrado 00, ele tem que explorar a caverna, achar o ouro e ir embora, né? Ele morre, mas é só o seguinte, que ele morre se ele entrar na sala do Wumpus e ele morre se ele entrar na sala dos poços, né? Só que nas salas ao redor das salas do Wumpus, você tem um fedor, né? Que é o tio aí da figura, e nas salas ao redor da sala dos poços você tem brisas, né? Que aí na figura são os dois tios, né? Na segunda figura, né? Tem essas percepções que o agente pode ter. Já a sala que tem o ouro tem um brilho, né? Que é o asterisco, né? A falta de informações diretas sobre os poços e o Wumpus obriga os agentes a tirar conclusões provisórias. Ele tem que raciocinar onde é que está o Wumpus, onde é que está os poços, através de informações indiretas, né? Através dos poços e das brisas, né? E quem sabe ter que revisitar a estimativa dele de onde está o Wumpus, dependendo das novas evidências, né? Então, na figura 3 aí você tem as informações que estão disponíveis ao agente, né? Nessa figura 3, o agente ele já começou aqui, né? Sei lá, ele começou nessa primeira parte, quem sabe ele veio até aqui embaixo, voltou e veio até aqui, né? Então ele tem informação sobre esses quadrados que ele explorou. Os quadrados cinza são os que ele não tem informação. Então, aí, nesse ponto, ele não sabe onde é que está o ouro ainda.
ele já sabe onde é que está o humus, né? Porque ele já viu os fedores ali em volta. Ele sabe também que aquele poço está ali. Então o objetivo do agente no mundo de humus é explorar a caverna, encontrar o ouro e escapar com o ouro. Só que tem um problema, né? Esse objetivo é um objetivo prático. E eu estou interessado também em racionalidade epistêmica, né? Por isso que eu desenvolvi essa versão epistêmica do mundo de Upus, né? Que é o mundo de Upus epistêmico, que o agente tem um objetivo adicional, que é o de formar um conjunto de crenças mais abrangente e preciso possível sobre a caverna, né? Então ele precisa não só conseguir escapar com o ouro, mas ele precisa saber onde é que está o Upus, onde é que está o ouro, né? Formar um maior número de crenças verdadeiras, né, sobre a caverna. Só que essa versão que eu desenvolvi também ela tem uma camada adicional de incerteza. Porque é uma pequena probabilidade de acontecer o que eu chamei de brisas aleatórias, ou fedores aleatórios, cuja posição é independente da posição dos postos de um Umpus, né? Então tem essa dificuldade a mais, né? Eu percebi uma brisa, quem sabe uma brisa aleatória, não tem um poço ali do lado, né? Então eu tenho que tomar mais cuidado com tirar minhas conclusões, né? Então aqui, gente, é uma pequena amostra da simulação, tá? Deixa eu botar aqui do ladinho. Então aqui é o agente, esse aqui eu tinha feito uma época, eu fiz uns GIFs, e aí ele viu um fedor ali, ele voltou, que ali é perigoso, ele está descendo, achou um fedor e uma brisa. E agora ele está indo ali para o lado, porque ele sabe que o Umpus está aqui no meio, né? Ele está explorando a caverna, ele está indo só nos lugares que é seguro para ele, né? E obviamente a simulação roda muito mais rápido que isso, tá, gente? Aí eu botei para ser devagar para poder fazer esse vídeo, né? Então olha só, aqui ele encontrou o ouro, vai pegar o ouro e vai embora, né? Você vê aquele quadrado rosa ali, mostra o que ele está planejando fazer, né? No caso ele está indo para aquele quadrado e depois vai embora. Pronto, e aqui é a configuração da caverna. Essa caverna aqui ela tinha 4 dimensões, 4 por 4, né? Vamos voltar aqui a nossa apresentação. Então, como eu falei para vocês, a teoria da utilidade epistêmica utiliza uma medida de desvalor epistêmico, que é a inacurácia, né? Que é definida como a distância, a diferença entre o conjunto de crenças de um agente qualquer e o conjunto de crenças ideais para aquelas mesmas crenças do agente, né? Um conjunto de crença ideal, ele teria uma crença de que φ com valor 1 se somente se φ for verdadeiro e com valor 0 se φ for falso, né? Então o conjunto ideal ele tem as crenças certas, né? Então a sua inacurácia é o quanto o seu conjunto de crenças se distingue do conjunto de crenças ideal. Né? Só que o problema é que inacurácia não é uma medida adequada para os nossos propósitos. Né? Por quê? Porque o agente não monotônico ele é capaz de reter crenças, né? Withhold beliefs. O que é uma maneira bem barata, vamos dizer assim, de minimizar a imprecisão. Né? Como é que você faz para ter inacurácia 0? Você vira um cético. Um cético total ele tem 0 de inacurácia. E obviamente, se a inacurácia fosse a medida de desvalor epistêmico, fosse a única medida de valor epistêmico utilizada na nossa simulação, a gente não teria nenhum motivo para explorar a caverna, né? O agente não monotônico ele entra lá, vou reter todas as crenças e vou embora, inacurácia é 0. Né? Então seria uma medida ruim por esse motivo, né? Então para o nosso propósito a gente precisa de 2 medidas, a gente precisa de uma medida de abrangência, né? Porque a gente quer que o raciocinador, o agente explore para ter mais crenças verdadeiras, essa medida eu chamo de T, né? Quantidade de verdade, além da medida de inacurácia, que é F, né? Quantidade de falsidade. E a gente precisaria ter algum tipo de função que vá pesar essas 2 medidas e dar um valor final, né? Antes de falar das funções, vamos falar aqui das regras, dos scoring rules, né? Se falou de T e F, eles podem ser medidos a partir de diferentes regras de pontuação, né? Scoring rules. Esses são valores globais de verdade, né? Quantidade global de verdade e falsidade dentro do conjunto de crenças do agente, que é simplesmente o somatório das quantidades de verdade e falsidade em cada crença, né? Então, a questão é que na teoria da utilidade epistêmica, eu não pego, por exemplo, simplesmente se algo for verdadeiro e minha crença for 0,8, seria
natural a gente pensar, então tem ponto 8 de correção e ponto 2 de erro, né? Só que, por alguns motivos que os epistemólogos argumentam, eles utilizam uma medida quadrática, que é o Brie-Score, né? E tem outras medidas, né? Então vamos pensar que o erro de uma crença que eu chamei de epsilon, né? Esse aqui eu chamei de epsilon. O erro de uma crença é a diferença absoluta entre o valor daquela crença e o valor de verdade de φ, né? O valor ideal da crença ideal. Né? Então a gente pode falar de regras de pontuação, o score linear, que simplesmente ele pega, foi o score que eu falei antes, né? O score quadrático, que ele pega o quadrado do erro para ser f e o quadrado de 1 menos o erro para ser o t. Ou então você pode pensar em um score logaritmo, né? Logarítmico. Né? Falando aqui bem rápido, já que essa versão sem cortes, esses scores eles codificam diferentes atitudes em relação ao risco epistêmico, o risco do erro, né? O score de Brie-Score, premia agentes avessos aos riscos, né? Já que o erro é bem menor se você tiver sempre crenças menos extremas, né? Porque a distância vai ser menor do que você tem uma crença extrema, e esse score realmente pode favorecer o agente bayesiano, né? Porque o agente não monotônico, a gente vai ver, ele só tem crenças cheias, 0 ou 1, né? E talvez não surpreendentemente, esse é o tipo de pontuação mais utilizada na teoria da utilidade epistêmica, né? O Brie-Score. Já o score logarítmico, alguns epistemólogos argumentam em favor dele, ele é o contrário. Ele premia agentes que buscam risco, né? Porque o log esse log aqui, ele é um número bem alto se você acerta 100%, né? Na verdade, se você acerta 100%, esse número aqui colapsa para infinito. Depois vocês vão ver que eu até tive que normalizar isso, porque não tem como eu fazer soma com infinito. Então, esse score ele pode, a princípio, favorecer o agente não monotônico, porque ele tem crenças sempre cheias, né, 1 ou 0, e ele é capaz de reter a crença. Então, quando ele não sabe, se ele pensa que não vai ganhar a aposta, ele pode simplesmente se recusar a apostar. Já o score linear, o primeiro aqui da lista, ele é simplesmente esse aqui, ele é neutro, né? No artigo até falo por que ele é neutro, por que o outro premia o risco e por que o outro premia a aversão ao risco, tá? De qualquer forma, nas minhas simulações eu vou usar os 3 scores. Por quê? Porque eu não quero que meus resultados sejam dependentes de uma escolha específica, tá? Então vamos aqui para as funções, né? As funções que tem que lidar com T e F. Né? Essas funções elas têm 2 requerimentos que são meio básicos, né? Acho que são bem intuitivos, não vou precisar nem argumentar para eles, né? Essa função ela tem que aumentar estritamente em relação a t, ou seja, quanto mais verdade que você tem no seu conjunto de crenças, tem que ser melhor, né? Então, se você tem aqui, já que t' é maior que t, você tem mais verdade aqui do que aqui, o resultado desse primeiro tem que ser maior. E ao contrário, ele tem que variar inversamente a f, né? Porque quanto mais falsidade no seu conjunto de crenças, é pior. Né? Então vamos chamar isso aqui de requisitos básicos. Né? A função mínima que cumpre esses requisitos básicos é essa daqui, né? Simplesmente diminuir. Qual é o seu valor epistêmico? É t menos f. É a quantidade de verdade que eu tenho menos a quantidade de falsidade. É uma função bastante intuitiva. Só que pra gente ela tem alguns problemas, gente. Que é o seguinte, eu vou querer analisar agentes em cavernas de tamanhos diferentes. Né? E essa função aqui ela é muito dependente do valor absoluto de T ou F. Né? Se T for muito grande, vai dar um número grandão, ou vai dar um número negativo grandão. Essa função ela é ilimitada para cima e para baixo. Né? Então, isso dificulta que a gente compare a performance de agentes em cavernas de tamanhos diferentes. Né? Porque vai estar camuflado o valor daquilo dali nos valores absolutos. Né? Então, daí, isso a gente pode consertar utilizando algum denominador. E acontece que eu consigo pensar que existem pelo menos 2 maneiras de fazer isso de maneira conscienciosa. A primeira função, que eu chamei de função alfa, né, que foi proposta por mim mesmo em outros artigos,
ela toma como denominador isso aqui, T mais F. T mais F eu chamei de... Eu nunca consigo fazer reto aqui. T mais F eu chamei de quantidade total de compromisso do agente. Né? Então, dado a quantidade total de compromisso epistêmico que você dotou, o quanto daquilo é verdadeiro, o quanto daquilo é falso. Né? E o C aqui é simplesmente uma constante. Né? Por quê? Porque eu não quero dividir por zero. Não dá para dividir por zero. E além disso, essa constante ela acaba sendo uma constante de sensibilidade. Né? Quanto maior ou menor a constante, vai ficando maior ou menor o risco, né, de você ter mais crenças verdadeiras ou crenças falsas. Então essa é a primeira função que eu chamei de função alfa. A segunda função, que é a que eu chamei de função beta, ela divide simplesmente por n, em que n é o número máximo de proposições, ou seja, o número de proposições que a gente está considerando, certo? Essa função ela é utilizada muitas vezes na literatura sobre verossimilhança, na filosofia da ciência, tá? Então, a princípio, a função alfa ela pode favorecer o agente não monotônico. A gente vai ver que sim, que ela favorece. Porque esse agente ele é capaz de reter crença. Então, ele é capaz de se comprometer com menos proposições, ter menos compromisso epistêmico. Então, ele vai ter um denominador menor. Já a função beta ela pode favorecer o agente bayesiano, porque é o contrário. Ela sempre divide pelo número máximo de proposições. Então, quanto mais compromisso epistêmico que você tiver, pode ser melhor. Né? E, de qualquer forma, eu vou utilizar duas funções, porque eu não quero manter meus resultados independentes das medidas específicas. Mas depois eu vou argumentar por que eu acho que a função alfa é melhor do que a função beta. Tá? Então, algumas questões finais aqui sobre nossas simulações. Né? Depois eu vou entrar nas simulações de fato. Né? Então, a medida de valor alético, que eu chamei, né, o alfa e beta, né, são medidas de valor alético, dizem respeito à racionalidade epistêmica, né, já que a gente está aqui pressupondo um veritismo. Né, e essa multiplicação aqui por 1000 que eu coloquei aqui, né, ela é só para ficar melhor de ler. Né, em vez de você ter 1,7, você tem 1000. Né, 0,8 você tem 800, é mais fácil de ler. Então não é por nada, só para ficar mais fácil de ler. Já a medida de score, que seria uma medida relacionada a valor prático, ela é bastante simples. O agente achar o ouro vale 1000. Né? Ele ganha 1000 pontos se ele achar o ouro e ele perde 1000 pontos se ele morrer. Né? Então, para que ele aumentar o valor prático dele, ele tem que achar o ouro e ir embora sem morrer. Aí ele sai com 1000. Né? Se ele morreu, aí ele vai perder. Vai perder aqueles 1000 que ele achou. Ou se ele morrer sem perder o ouro, aí pior ainda, ele vai ficar com menos 1000. Né? Então, mais algumas questõezinhas sobre o modo como eu medir, né? Eu estou medindo o valor prático epistêmico só no final de cada tentativa. Né? Então, não estou medindo a cada passo do agente, mas só no final, só quando ele sai da caverna e morre. Né? Então, isso aí é uma medida, de alguma forma, a longo prazo, né? Que contraria a suposição 1. Né? Então, meu ponto só é o score que ele fizer, ou a pontuação que ele fizer, a sair da caverna. Né? Essas medidas a longo prazo, elas podem ser problemáticas, né? Porque nem sempre agentes têm esse longo prazo para esperar para poder cumprir seus objetivos. Né? Mas é razoável você arriscar algum valor no presente se isso vai te levar a um ganho de valor no futuro. Né? Então, nesse caso, o score também ele serve para falar se realmente se isso está dando certo. Né? Se o componente epistêmico da cognição dos agentes está ajudando suficientemente o componente prático. Né? E por fim, a ocorrência de brisas e fedores aleatórios, que eu falei que ia ter, pode ser interpretada como uma característica do ambiente, mas ela pode ser interpretada também como uma característica do sistema perceptual do agente, que teria uma probabilidade baixa de retornar um falso positivo permanente, né? Um tipo de ilusão perceptiva. E nesse caso, a ocorrência de brisas e de fedores aleatórios pode ser usada para medir como a cognição epistêmica dos agentes lida com a percepção falha. Né? Então vamos falar aqui um pouco dos modelos, né? O modelo bayesiano de racionalidade ele é muito simples. Né? O agente ele tem graus de crenças contínuos entre 0 e 1, né? Que são as credences, ou graus de crença.
essa função de grau de crença, ela é uma função probabilística, ou seja, ele cumpre probabilismo, e se a gente atualiza seus graus de crença usando condicionalização, né? Ele é o agente bayesiano, então ele cumpre as normas bayesianas, né? E ele é opinionado. Por que ele é opinionado, gente? Porque uma função de grau de crença, né, em oposição à função parcial, ela atribui um valor para cada proposição em seu domínio, né, em que o domínio é a agenda do agente. Né? E além do mais, um agente bayesiano ele não pode ganhar crenças, porque não existe condicionalização da ausência de um valor para um valor qualquer. Né? Para que ele possa condicionalizar, ele tem que ter um valor inicial. Né? Então, o agente bayesiano ele tem a função de grau de crença dele, está aqui descrita, né? Não vou entrar em detalhes. Né? Então, as crenças incondicionais do agente bayesiano sobre poços, lumpos em ouro são o B4 a B6, são as crenças. Né? Então, você pegar aqui, por exemplo, o B6, ele acredita que não tem poços no 00, que é onde ele começa, e não tem mesmo, que não tem umpos no 00 e não tem ouro no 00. Ele acredita que a probabilidade de existir poços em alguma sala é 0,1, ou seja, 10%. Né? Porque essa daí é a probabilidade real que eu vou utilizar, mas vocês vão ver que eu vou variar isso daí nas condições, e aí obviamente eu vou variar aqui. Né? Então ele acredita que pode ter poços, a crença inicial dele que pode ter poços de crença de 10% de que pode ter poços, menos no 00, que ele acredita que não tem. E já onde está o umpos, ele vai simplesmente utilizar o princípio da diferença. Né? Ele vai dividir a quantidade de lugares possíveis, 1 dividido pela quantidade de lugares possíveis, né? Menos 00, porque ele acredita que não. E que não tem um umpos lá também. E do B7 ao B9 são as crenças condicionais. Tá? O agente é bem padrão, tá? Ele raciocina bayesianamente de maneira bem padrão, utilizando redes causais, bayesianas, etc, etc. Então é um algoritmo também bastante padrão. Já o agente não monotônico, ele é diferente do agente bayesiano, por quê? Porque ele só tem crença cheia, ele só crê 0 ou 1, né? Não tem outro valor, ele não tem meio, ou ele acredita que não está lá, por exemplo, o poço, ou que está. Tá? Mas porém a segunda característica é que ele pode reter crenças, né? Ele pode withhold beliefs. Né? E isso é utilizado um terceiro valor, que é o valor nulo, né? Null. Né? Então ele pode ter crenças nulas, ou seja, ele não tem crenças sobre aquele. O umpos está no quadrado 2, 1. Não tenho crença, não sei. Não acredito nem que sim, nem que não. Certo? E aí ele vai adicionar ou retirar crenças dependendo das evidências, né, ou defeaters, né, anuladores que ele pode encontrar na caverna. Né? Então, a gente não monotônico ele tem estados doxásticos muito menos refinados do que o bayesiano. Né? Ele tem 0 ou 1 apenas. E ele também pode ser, ele não necessariamente é opinionado, né? Porque aqui ele pode ter crenças nulas. Né? Então, talvez ele pode ser opinionado, se ele tiver evidências para todas as proposições que estão na agenda dele, ele vai formar crenças, mas a princípio ele não precisa ser, tá? Ele pode suspender crenças, tá? Utilizando o valor nulo. Então aqui eu não vou entrar em detalhes sobre LP e tal, mas aqui é o modo como a gente descreve como é que a gente raciocina em Logic Programming, né? Esse aqui é o programa lógico dele. Depois eu vou falar um pouco de como é que na prática é o algoritmo de formação de crenças do agente bayesiano. Né? Então vamos falar um pouco da simulação. Isso aqui é uma partezinha do código, é um código bem simples na verdade. Então eu implementei agentes baseados no modelo bayesiano e não monotônico numa simulação computacional do mundo de umpos epistêmicos. Né? Esses agentes possuem 4 módulos, também não vai dar para entrar aqui nos detalhes de como é que esses agentes fazem. Percepção, memória, cognição prática e cognição epistêmica. Os módulos de percepção e memória são bem simples, né? Simplesmente, tem a brisa lá, ele vê a brisa, ele lembra que a brisa está lá. Eu coloquei esses módulos porque eu penso depois trabalhar com percepções falhas em outro sentido,
trabalhar com memória que esquece, etc, etc, né? Então por isso que esses módulos estão lá, mas para essa simulação não tem muita importância. Já a cognição prática, ela constrói e executa planos, né? Por exemplo, eu vou explorar aquela sala que eu penso que não é perigosa, né? Eu acredito que o ouro está ali, eu vou pegar o ouro, né? Também eu não vou entrar em detalhes como é que eles fazem isso aqui. Eu utilizo alguns algoritmos simples de pathfinders, como o algoritmo de Dijkstra, para traçar o caminho que ele vai seguir, mas também não é tão importante aqui. Por fim, a cognição epistêmica é nosso foco, né? O objetivo da cognição epistêmica é atualizar as crenças do agente diante de novas evidências, né? O agente bayesiano, como eu falei para vocês, ele faz condicionalização, ele utiliza um algoritmo de cálculo a partir de rede bayesiana simples, né? Tem aqui no livro de Russell e Novick, se você quiser, tem esse algoritmo, mas é simples, ele é padrão. E ele codifica suas crenças utilizando números de ponto flutuante entre 0 e 1, né? Porque são graus de crença, pode ser qualquer número real. Já o agente não monotônico codifica suas crenças utilizando valores booleanos, né? Que é verdadeiro e falso, 0 e 1. E o algoritmo para atualizar crenças desse agente é bastante simples. Simplesmente se ele vê se ele foi numa sala, ele viu que não tem brisa ali, ele simplesmente conclui, não tem postos em volta. Tá tudo dominado em volta, né? Não tem brisa aqui, então não tem poço. Já que se ele for numa sala e achar uma brisa, ele conclui que existem poços em volta, a não ser naquelas salas que ele já sabe que não tem poço, né? Então, muitas vezes ele pode achar que tem um poço ali e depois descobrir que em outro lugar não tem uma brisa e concluir, na verdade não tinha um poço ali, né? Então ele muda assim as crenças dele. O algoritmo para o UMPUS é um pouquinho mais complicado, porque ele não pode simplesmente supor que tem UMPUS em volta, porque ele sabe que só tem um, né? Ele não é burro, né? Então o que ele faz, esse algoritmo? Ele tem uma matriz chamada matriz de suporte, ele acompanha quantas evidências você tem, ele simplesmente conta o número de evidências que você tem para o UMPUS estar em cada sala, né? E cada vez que ele acha uma brisa nova, ele reconta essas evidências, né? Se tiver um lugar que tem mais evidências do que todos os outros, ele fala, o UMPUS está ali, porque eu tenho mais evidência para ele estar ali. Se tiver dois ou três lugares com o mesmo número de evidência empatado, ele conclui que não está em nenhum outro lugar e simplesmente suspende o juízo sobre esses três. Está em um desses três, eu não sei qual é, né? Então é um tipo de raciocínio bem simples, né? Aqui nesse slide tem parte do código de como o não monotônico raciocina sobre postos, né? Você vê aqui nessa parte aqui ele fala, se eu já não sei, essa parte, deixa eu abrir aqui. Essa parte aqui ele fala, se eu já não sei que não tem postos aqui, então manda minha memória colocar que não tem postos ali, né? Tipo aqui o if, né? Se eu encontrar uma brisa, eu vou colocar que tem postos em volta, tá vendo? Vou pegar os vizinhos, né? Os neighbors, e dizer que ele tem postos ali, né? Você está vendo? E aqui, se eu não encontrar a brisa, eu vou dizer que não tem posse, né? Esse aqui que eu marquei, na verdade, dizendo se eu já não sei que não tem posse, é para o cara não ser burro de ficar atualizando a crença para a mesma coisa sempre, né? Tá, então a simulação ela gera uma caverna aleatória em cada tentativa, né? E funciona como loop. A cada interação do loop, a caverna manda para o agente as informações, nessa sua sala aqui tem brisa, não tem brisa. O agente atualiza suas crenças e retorna uma ação. Eu vou me mover, vou pegar o ouro, eu vou embora. E daí a caverna atualiza e manda para ele novas informações, etc. E o loop só acaba ou quando a gente morre ou quando ele sai da caverna, né? Eu fiz as simulações em Java, vocês podem ver pelo código lá. E os gráficos eu plotei em Grace. É um programinha básico, né? Então eu simulei 3 condições, né? A primeira condição, que é a condição normal, vamos dizer assim, é a probabilidade de pitch, né? PRP,
está fixa em 10%. Né? Então, cada sala que não seja a entrada da caverna tem 10% de chance de ter um poço. Né? E aí vai ter um gerador de número aleatório para ver se tem ou não tem um poço ali. Né? E já a probabilidade de uma brisa ou de um fedor randômico, ou seja, da percepção dar um erro, é de 1%. Né? Então, eu acho que essa condição é uma condição mais ou menos normal. Né? De quantidade de erro não é muito alta. Né? Também essa caverna dá para explorar, né? Não tem tantos poços assim, dá para explorar. Então, as evidências são acessíveis, mais ou menos, e são mais ou menos confiáveis. Né? E daí eu testei cavernas de tamanho S por S, né? Em que S vai de 2 a 10. Né? Então, foi pegando cavernas cada vez maiores. Né? Não deu para simular maior que 10, até 11 dá, mas dá muito trabalho, porque vocês vão ver que o modelo bayesiano ele consome muito tempo. Né? Você ficar fazendo tabela de joint probability gasta muito computador. Meu computador não é muito rápido, né? Então eu só consegui fazer até o 10. Né? Dá para fazer até o 11, como eu falei, mas demora muito. Já na condição 2, eu decidi testar o que acontece se a percepção fica mais falha. Né? Então eu mantive fixo a probabilidade de poços em 10% e peguei uma caverna em tamanho médio, 6. Né? E fui variando a quantidade de brisa aleatória, né, de PR rand, né, probabilidade de ter um randômico, de 0 até 50%. Né? Imagina você ter uma percepção que erra 50% das vezes. Né? Aqui já é bem severo. Nessa condição aqui, tem bem pouca informação disponível, porque sua percepção sempre pode estar errada. Né? E variando de 5% em cada coisa. Né? Isso aqui tudo para dar 10 sempre. Né? E por último, a terceira condição é a condição em que é mais complicado pegar a evidência, né? A evidência está pouco disponível. Por quê? Porque a probabilidade de ter brisas randômicas é baixa, né? Fixada em 1%. A caverna média é do tamanho 6, só que a probabilidade de poços eu fui testando de 0 a 1. Né? Obviamente, quando chega em 1, não dá para explorar a caverna. Né? O cara vai entrar no 00, né, na entrada da caverna, e vai ter poços em volta, ele vai só ir embora. Falou, pô, não dá para pegar o ouro, porque tem poços em volta. Né? Mas eu quis ver o que acontece também quando é difícil você pegar você não tem acesso a nenhuma evidência, porque tem poços em volta de você. Né? Então, para cada condição dessa, eu simulei 50 mil tentativas, tá? E fiz a média, né? Obviamente, para um modelo bayesiano, ali quando chega na caverna 9 e 10, é bem complicado simular 50 mil, porque é pesado. Então vamos falar dos resultados. Né? Alguns comentários aqui sobre o resultado. Vocês vão notar que o score linear e o score Bria resultam os mesmos valores beta para o bayesiano. Né? Por quê? Porque isso aqui, gente, tem a seguinte característica. Né? Vamos dizer que x aqui é a quantidade. Acho que eu não consigo escrever aqui. X é a quantidade de acerto, tá? Então ele é 1 menos o erro. E o y é a quantidade de erro, que é isso aqui, né? É o epsilon. Então nesse caso, gente, x mais y é igual a 1, correto? Porque você vai dar menos erro mais erro vai dar 1. Nesse caso, a gente sabe que x menos y ao quadrado, né, tinha aprendido isso na sétima série, é x mais y, x menos y. Né? Só que esse daqui é 1. Então isso aqui é igual a 1 x menos y, que é igual a x menos y. X menos y. Ou seja, nesse caso aí, x menos y ao quadrado é igual a x menos y. Né? Então, por isso que o Bria e o linear dá o mesmo resultado para valores beta. Né? E n é uma constante. Né? Para cada tamanho de caverna, ela é uma constante. Isso não acontece para os valores alfa, porque o denominador é x, t mais f, e t mais f não dá o mesmo resultado para Bria e linear. Né? Como eu falei para vocês também, eu normalizei
o score logaritmo para não dar infinito, né? Então, em vez de fazer log de zero, eu fiz log de uma constante bem pequena, log de 0,01. E depois ainda dividi por essa mesma constante para ficar entre 0 e 1 também, para dar mais ou menos o gráfico dá na mesma escala, né? Senão fica um gráfico, né? Os outros scores aqui embaixo e o log lá em cima, né? Então eu fiz isso. Então nesse caso, pro agente não monotônico, né? Que só usa 0 e 1, os três scores dão o mesmo resultado. Para o bayesiano não. Tá? Então aqui vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Depois eu vou comentar eles de maneira mais detida, né? Mas aqui são os resultados do bayesiano, né? Você vê aqui primeira coluna é sobre condição 1, primeira linha sobre a condição 1, segunda linha sobre a condição 2, terceira linha sobre a condição 3, né? Aqui você tem valores alfa, valores beta e score. Essa última coluna aqui deixa depois a gente não vamos nos precipitar, né? Depois a gente vê ela. Então o score logaritmo são as cruzes, os scores Bria são os x's e o score linear são as bolas, né? No caso do score só tem um score mesmo, eu botei só bola, tá? E essas linhas pontilhadas que você tem nos gráficos, aqui, tá vendo essa linha pontilhada aqui, ó? Isso daqui é o quanto o outro raciocinador fez naquela mesma condição, né? Então você vê aqui que na condição 1, valores beta, o agente bayesiano vai muito melhor do que o não monotônico, porque aqui é o bayesiano, né, em diferentes scores, e aqui é o monotônico, né, já que todos os scores dão o mesmo resultado para o não monotônico, né? Então essa é a mesma coisa aqui para o monotônico, né? Aqui é o resultado do não monotônico e você tem as sombras são o agente bayesiano, né? E obviamente o resultado interessante é esse daqui, né, gente? Esse resultado aqui que o monotônico sai melhor do que o bayesiano. A gente vai ver por quê, tá? Você vê aqui, no monotônico a partir daqui, né, 3,5 ele está melhor. Antes aqui ele está pior, mas depois ele está melhor, tá? A gente vai discutir cada um desses resultados separadamente, né? Então vamos para a condição 1. A condição 1 ela é a condição normal, em que a evidência está relativamente informativa, né, já que as brisas randômicas não são muito altas, e ela está relativamente acessível para o agente, já que não tem tantos postos assim para atrapalhar, né? Então, em C1, à medida que a caverna cresce de S igual a 2, aqui é S igual a 2, né, começa em S, até S igual a 10, né, não dá para fazer a caverna 1 por 1, né, porque é só a entrada, né, então eu comecei de 2 por 2 até 10 a 10. Né. Os valores alfa do bayesiano, eles chegam a, esse aqui de baixo, 853, né, o máximo é 1000, né, então ele vai bem. Esse aqui é o Bria, né, 917, e em log ele vai melhor ainda, 926. Né? Os valores alfa do agente não monotônico é interessante, né? Ele é maior do que o bayesiano quando o score é linear e é menor do que os outros dois, né? Então você vê aqui, tá vendo? Aqui dá pra ver que a linha pontilhada está um pouquinho na frente, né? E aqui a linha pontilhada está um pouquinho abaixo. Então ele é um pouquinho maior do que o linear, no linear, e é menor nos outros dois. Né? Já nos valores beta, o agente bayesiano começa a estabilizar, aqui você vê que está bem estável, 258, que é o linear e Bria, né? Tá vendo que tem dois aqui, né? O bola e o x está junto, e 227 o log está um pouquinho mais baixo, né? Já os valores beta do não monotônico são muito piores, né? Eles vão descendo aqui, e aqui quando a caverna está 10, ele está 495, né? Bem mais baixo. E eles vão estabilizar. Depois, o agente não monotônico ele é bem leve, né? Então eu simulei até caverna 100%, e eles estabilizam mais ou menos em 250. 250 ele não baixa muito mais do que isso, não. Então os valores beta do bayesiano são maiores do que o do não monotônico, né? Independentemente dos scores. Já o valor alfa do não monotônico é um pouquinho melhor do que o valor beta, ou do que o valor alfa do bayesiano quando o score é linear. Então,
Os resultados das funções alfa e beta, eles divergem, né? Já que a diferença é maior entre os dois agentes na função beta do que na função alfa. Mas essa não é uma divergência muito forte. A gente vai ver depois uma divergência forte. Porque todos os gráficos apresentam mais ou menos o mesmo comportamento. Os valores caem até estabilizarem em algum nível diferente, né? Além disso, a diferença do valor, o fato do Bayesiano se dar melhor em valor beta, não tem diferença no score. Isso é também bastante interessante, né? Então, a medida beta está pegando aqui algo que é melhor do Bayesiano, mas no score isso não faz diferença nenhuma. Você vê que até aqui, ó, que o score do não monotônico às vezes é um pouquinho melhor, às vezes é um pouquinho pior, às vezes é um pouquinho melhor, mas vamos dizer assim que eles estão mais ou menos no mesmo nível, né? Então, o score de ambos os agentes é de cerca de 360 quando a caverna tem tamanho 10, né? Com curvas bastante semelhantes, né? Todos esses pontos aí vão entrar na análise depois, tá? Condição 2. Né? Então, a condição 2 eu testei como é que os agentes reagem quando a probabilidade de brisas aleatórias varia de 0 a 5. Né? Então, pensando como é que eles lidam com a percepção que comete muito erro. Né? Eu fiz até 0,5 porque de 0,5 para 1 não muda muito, tá? Na verdade, eu simulei para 1, mas ficava um gráfico pior de analisar porque ficava mais apertado. Quanto mais alto é a probabilidade, né, o PR-RAND, probabilidade de randômico, menos informação as brisas ou fedores carregam sobre as posições de poços e de umpos, né? Ou seja, a qualidade geral das evidências fica mais baixa, né? E aqui o agente bayesiano se sai bem melhor, né? Os valores alfa do agente bayesiano se estabilizam em torno de 775, né? Aqui o linear, 870, esse aqui o BRI, o X está um pouquinho mais alto, e 860 no logaritmo, né? Já o agente não monotônico, como eu falei, é muito pior. Seus valores alfa vai caindo, ó, caindo vertiginosamente, ó, e atinge 500 aqui, quando está 0,5. E eles vão caindo mais ainda, tá? Quando eles caem muito mais rápido. E o mesmo acontece com os valores beta, né? Nesse caso aqui, as duas funções concordam bastante que o agente bayesiano é muito melhor do que o não monotônico nessas condições. O valor beta do bayesiano estabiliza em torno de 750 aqui nessa primeira curva, né? Para linear e BRI aqui estão juntos, ou um pouquinho menor, 575 para logarítmico. Já o não monotônico ele cai bastante aqui. Aqui ele já está em 86, né? Quando está 0,5. Então, esses resultados destacam a força do modelo bayesiano, que é a capacidade de lidar com a evidência incerta. Né? Por quê? Porque o agente bayesiano ele leva em consideração o valor do PR-RAND quando ele vai atualizar as crenças por condicionalização. Né? Enquanto o agente não monotônico ele só consegue concluir cegamente que existem postos ao redor a partir de brisas aleatórias ou não. Né? Então, ele cai muito mais fácil na bait da brisa aleatória. A discordância aqui entre as funções também ela é leve, né? Porque você vê que as duas funções estão dizendo a mesma coisa. Ora, o agente bayesiano está muito melhor, estabiliza lá em cima. O agente não monotônico ele cai vertiginosamente. Né? Então, aqui as duas funções dizem a mesma coisa. E olha, a diferença, o fato do agente bayesiano ter mais valor epistêmico influi um pouco no score. Não é tanto, mas isso influi. Você pode ver aqui que o score do agente bayesiano, tá vendo aqui? Essa parte, isso aqui, ó, ele é um pouquinho maior do que o score tracejado, que é do agente não monotônico. Ele é 20% maior, né, em alguns pontos. Tá? Então tem reflexo no score. Vamos para a condição 3, essa condição aqui que é a mais interessante. Né? Eu testei como é que os agentes reagem quando a probabilidade de poços varia de 0 a 1, né? Ou seja, quando não tem poço nenhum, e aí é bem fácil
explorar a caverna, tem que tomar cuidado só com umpos, ou quando tem muitos poços, que é praticamente impossível de explorar a caverna. Então a quantidade de poços aumenta a dificuldade em coletar evidências, né? Quanto maior o número de poços, mais arriscado é explorar a caverna. Então os valores alfa do bayesiano tem essa forma de U, tá vendo? Por quê? Porque, por outro lado, quando você chega aqui, quando você sabe com 100% de chance de que tem poços em todos os lugares, você não precisa explorar a caverna para saber que tem poços em todos os lugares, né? Então, por isso que ele sobe depois no final. Então, você tem essa forma de U aqui, em que você tem linear, que é esse daqui, 918, termina com 918, o Brier termina com 944 e o log com 939. Né? Sendo que a parte baixa aqui, né, que é mais ou menos em 0,5, é 470 para o linear, 644, né? O linear você vê que está mais baixo aqui, linear esse aqui que tá mais, ele desce mais, tá vendo? O Brier 695 e no log é 644 por Brier e 695 por log. Os valores alfa, né, como eu falei, esse aqui é o resultado interessante. Os valores alfa do não monotônico são melhores ainda, né? Eles atingem 978, né, quando a probabilidade de pulso é 1, né, aqui, tá vendo? E é uma forma de U, umzinho meio torto, mas assim, o mais baixo que ele chega é aqui, ó, que é em 0,35, né? E aqui é 788, né? Então você vê que aqui é depois do 0,35 ele vai sempre subindo, né? E o bayesiano cai um pouco ainda e depois sobe, mas ainda assim ele não alcança o não monotônico, né? Então o agente não monotônico tem um desempenho melhor que o bayesiano em termos de valores alfa, quando a probabilidade de poços é maior do que 0,35, o que é à primeira vista surpreendente, né? Já que o agente bayesiano ele só tem crença cheia e ele é meio bobo da maneira como ele atualiza a crença. Mas o que explica esse resultado a gente vai ver depois, que é que quando você tem muitos poços na caverna, é arriscado demais coletar evidências. E nesse caso é eficaz reter crença. Então o agente bayesiano está saindo melhor aqui simplesmente porque ele é capaz de reter crenças. Por mais que ele seja meio bobo para atualizar crenças, ele retém crenças. E esse fato sozinho, ou seja, o fato dele não ser opinionado, faz ele ter valor alfa maior do que o bayesiano. Só que a situação é bem diferente em termos de valor beta, né? Os valores beta do bayesiano também têm forma de U, em que você tem 918 linear e Brier, 839 para o log, e a parte mais baixa deles também é em 0,5, né? Que é aqui assim. Para o linear e Brier é 479 e para o log é 404. Né? Os valores beta do não monotônico, vocês veem aqui, ó, ele não tem forma de U. Ele é um gráfico igual aos outros. Né? Então aqui as duas funções estão realmente discordando, porque uma está dizendo que o não monotônico não tem valor de U, não tem forma de U, seu gráfico, e ele é muito pior do que o bayesiano, e a outra está falando o contrário, olha, tem forma de U e é melhor do que o bayesiano. Então aqui tem uma discordância real, a gente tem que ver por que tem essa discordância e de que lado a gente está na discordância, né? Então essa discordância vai ser central para a nossa discussão. Nem os valores de alfa, só que aqui também tem um ponto importante, né? Nem os valores de alfa mais altos impactam no score, e nem os valores beta mais altos do bayesiano impactam no score. Você vê que o score aqui ele é rigorosamente igual, né? Aqui o monotônico está um pouquinho mais baixo, aqui ele está um pouquinho mais alto, mas assim, bem pouquinho, coisa de 3%. Né? No geral é muito parecido os dois gráficos, né? Então, ó, agora a gente vai ver por que tem essa diferença e de que lado que a gente está na discussão aqui. C1 e C2
as funções elas discordam apenas na velocidade em que as curvas caem e para que nível elas convergem, né? Em C3 a situação já é diferente, né? As funções discordam sobre a própria forma dos gráficos, né? Deixa eu olhar aqui no slide anterior, né? Vocês verem, eu falei para vocês que o gráfico do não monotônico de valor alfa ele tem forma de U, de valor beta ele não tem forma de U. Então elas discordam sobre a forma dos gráficos. E elas também discordam sobre qual agente maximiza o valor epistêmico em relação ao outro, né? Se você for tomar a valoração da função alfa na condição 3, o não monotônico é melhor. Se eu vou pegar a valoração da função beta, ele fala, não, nada disso. Na condição 3, o bayesiano é melhor, ele é muito melhor, inclusive. Então, a gente tem uma discordância aqui real. E, analisando essa situação, cheguei à conclusão de que as funções alfa e beta, elas concordam quando a evidência é pelo menos, mais ou menos acessível, é parcialmente acessível, independentemente dessa evidência ser informativa, como na condição 1, ou enganosa, como na condição 2, né? Mas elas discordam quando a evidência não é acessível, no caso da condição 3, principalmente de 0,35 em diante, porque aí é muito difícil você explorar a caverna, né? Então a função alfa e beta, elas concordam em suas avaliações de como os agentes devem raciocinar a partir das evidências, que é C1 e C2, mas elas discordam sobre o que os agentes devem fazer na ausência de evidências, né? Que é o que acontece em C3, né? Não dá para explorar a caverna. Na ausência de evidências, os agentes eles mantêm suas crenças iniciais. E no caso do agente não monotônico, essas crenças iniciais são, na maioria dos casos, nulas, né? O agente não monotônico ele só forma crença quando ele é instado pela evidência. Já o agente bayesiano, as crenças iniciais dele, ele aplica o princípio da indiferença. Elas são indiferentes, né? Então, a função alfa ela diz que na ausência de evidência você precisa reter crenças, e a função beta diz que não, que é melhor você ser indiferente, né? E eu quero aqui propor 3 argumentos para dizer que a avaliação da função alfa está correta aí, tá? O primeiro argumento é um argumento do tipo prático, né? Eu coloquei ele aqui em ordem do que eu acho do mais fraco para o mais forte, né? Esse aqui é o mais fraco. É um argumento do tipo prático. Fala o seguinte, ora, em C3, os valores alfa do não monotônico são maiores do que o do bayesiano, né? A partir da probabilidade de postos a partir de 0,3. Mas os valores beta do bayesiano são maiores do que o do monotônico. Beleza. Quando você tem a probabilidade de postos está acima de 0,35, o agente bayesiano tem muito mais crenças do que o não monotônico. Por quê? Porque o agente bayesiano ele é opinionado, ele já inicia cada tentativa com crenças sobre todas as salas, né? Sobre a presença de postos, sobre a presença de UNPOS em todas as salas. Ele vai apenas modificando os valores daquela crença, né? E já o não monotônico não, ele começa com poucas crenças, ele vai aumentando, né? Então, nesse caso, quando você tem probabilidade de postos maior do que 0,3, o agente bayesiano tem muito mais crenças do que o não monotônico no final da tentativa. Essas crenças do agente bayesiano não têm valor prático. Por que elas não têm valor prático? Porque os scores são rigorosamente iguais. Você pode olhar aqui, a score, terceira coluna, score C3, essa coluna aqui são rigorosamente iguais, né? Então essas crenças extras elas não têm valor prático. Então a função beta premia o agente bayesiano por ter crenças sem valor prático. A função alfa premia o não monotônico por não ter crenças sem valor prático. Então, do ponto de vista pragmático, a função alfa está correta. Obviamente, esse argumento prático ele propõe um tipo de filtração pragmática na noção de racionalidade epistêmica, né? E, obviamente, isso daí não é bastante controverso, porque a ortodoxia e a epistemologia geralmente separa as noções de racionalidade epistêmica e racionalidade prática, mas é interessante você analisar a possibilidade de existir infiltração pragmática na noção de racionalidade, né? Talvez eu vá escrever um artigo sobre isso, vocês podem também escrever um artigo sobre isso.
Meu segundo argumento é um argumento cognitivo. Tá? Um aspecto fundamental da nossa situação cognitiva, né, nós enquanto seres humanos, ou como raciocinadores finitos, é que nós temos limites em nossas capacidades cognitivas, né? Nossa memória, por exemplo, e no tempo disponível que nós temos para raciocinar. Infelizmente, a gente acaba morrendo em certo momento da vida, né? A racionalidade epistêmica, então, parece exigir de raciocinadores como a gente um tipo de parcimônia cognitiva, ou seja, que sejamos capazes de converter eficientemente nossos parcos recursos cognitivos em valor epistêmico, né? Então, a racionalidade epistêmica, para raciocinadores como a gente, deveria premiar esse tipo de coisa. E o aprendizado de novas informações para seres humanos pode afetar negativamente nossa capacidade de recuperar informações passadas. Na literatura sobre memória, tem um processo que chama de interferência, né? Então, ao adquirir novas memórias pode me fazer esquecer memórias antigas, né? Então, supondo aqui que crenças explícitas, pelo menos, dependem da memória, a quantidade de crenças impacta adversativamente, não sei se é essa palavra, né, mas de maneira ruim, suas crenças passadas, né? Essa limitação cognitiva, ela é modelada pela adoção de um tipo de recompensa decrescente para o número de crenças verdadeiras, né? Então, tudo bem, cada crença verdadeira é bom, né? É bom ter crenças verdadeiras, sempre vai melhorar seu valor epistêmico, mas cada vez menos, porque essa quantidade de crenças extras estão dificultando você acessar suas crenças passadas. E é basicamente isso que a função alfa faz. A função alfa tem essa inequação aqui, ó. Ou seja, o valor alfa de t mais 2f menos t mais 1f, ou seja, o valor de ter uma segunda crença verdadeira é menor do que o valor da primeira. Isso daqui, se t for maior que f, isso é uma questão que eu discuto no artigo aqui, eu não vou falar muito. Já a função beta não modela essa limitação cognitiva, porque o valor de crenças novas é sempre o mesmo, é sempre 1 sobre n, né? Então, você tem essa equação aqui, né? É igual o valor da segunda crença. Então, você não tem uma penalidade por acreditar demais, por ter muitas crenças, né? Então, a função alfa, ela premia a parcimônia cognitiva, né? Perceba, o denominador da função alfa é a quantidade de commitment epistêmico, né? Então, se você se comprometer menos e tiver comprometimentos bons, você tem um valor alfa maior, né? Para a função beta, não. O denominador é a quantidade máxima, né? Sempre está dividindo pela quantidade máxima, né? Então, se a noção de racionalidade diz respeito a raciocinadores finitos, minimamente, eu penso que deveria dizer, então a função alfa deve ser preferida em relação à função beta. E além disso, o modelo bayesiano também é mais caro cognitivamente em tempo, né? Esse gráfico aqui estava na quarta coluna ali que eu não falei, né? Os requisitos de tempo do bayesiano, eles crescem muito mais rápido, eles crescem exponencialmente, ó. Perceba aqui o eixo Y, né? Muito maior, esse número aqui é muito maior do que 1400, tá? Enquanto a quantidade de tempo que o agente bayesiano precisa para raciocinar, ele cresce muito mais lentamente, ele cresce apenas polinomialmente, né? Exatamente por isso que eu consigo simular o agente bayesiano numa caverna 100 por 100 e eu não consigo simular o agente bayesiano numa caverna 11 por 11, né? Porque demora muito, demora dias para rodar a simulação, pelo menos no meu computador. Mas não muda muito não, tá? Se o computador for melhor, não faz muita diferença não. Se conseguir rodar o 11, não vai conseguir rodar o 12, porque ele cresce exponencialmente. E por fim, o meu argumento epistêmico, né? Propriamente epistêmico, porque se baseia em noções veritísticas. A função alfa, nesse argumento, deve ser preferida em relação à função beta, por causa do modo como essas duas funções se relacionam com a medida mais comum, né? Mais famosa de desvalor epistêmico, que é a inacurácia, né? Então, o ponto aqui é o seguinte, ó, o objetivo de acreditar, né, o veritismo, né, acredite em verdades e não em falsidades, é um objetivo duplo, né? Mas eu penso que evitar
as falsidades, acaba tendo que acaba precisando ter um peso maior do que acreditar nas verdades. Por quê? Né? Considera aqui esse problema que eu chamo de problema dos pares contraditórios. A função beta, ela avalia igualmente um agente que acredita no mesmo grau em ambas proposições de um par contraditório e um agente que não acredita em nenhuma. Ou seja, você tem essa igualdade aqui. Ó. Então você tem o valor beta de T e F e o valor beta de T mais T' e F mais F', em que T' é igual a F', né? Porque acredita nas duas proposições. Né? Se você acredita em duas proposições contraditórias, uma é verdadeira e outra é falsa, né? Então T e F aqui é o grau que você acredita. T' e F' é o grau que você acredita. Só que você tem essa igualdade. Então, tanto faz você não acreditar em nenhuma das duas. Se você acreditar nas duas, a função beta vai te dar o mesmo valor. Só que intuitivamente, é epistemicamente melhor você reter a crença em duas proposições contraditórias do que você ter a crença nas duas proposições contraditórias. Né? Então, a maneira que você pode lidar com esse problema a partir da função beta é atribuir pesos para T e para F. Né? R para T de right e W para F de wrong. Né? E se W for maior do que R, aí tudo bem. Aí a função vai te dar o resultado correto, que é melhor você reter crença aqui do que acreditar em um par contraditório. Mas se W é maior do que R, exatamente porque o objetivo de evitar falsidades tem peso maior do que o objetivo de acreditar em verdades. Né? Então, quem propõe isso daqui, acho que é Peterson. Né? No artigo tem a citação. A função alfa ela é bem interessante aqui porque ela não precisa nem de peso. Ela sozinha já dá esse resultado. Né? Alfa de TF é maior do que alfa de T mais T', F mais F'. Né? Sendo que T' é igual a F' e T é maior que F. Né? Isso aqui é uma condição interessante, né? Porque a função alfa ela não é espelhada do eixo y para cima e eixo y para baixo. Ela tem ela tem uma forma de S. Né? Parece, por exemplo, com a função de valor da Prospect Theory. Então, isso eu discuto no artigo, mas eu não vou falar aqui. Mas o ponto é que as duas funções, né, a função beta com os pesos ou a função alfa, ela chega a essa conclusão de que é mais importante evitar a falsidade do que buscar a verdade. E na condição 3, o agente bayesiano ele tem um valor de inacurácia muito menor do que o agente não monotônico tem um número de inacurácia muito menor do que o bayesiano. Aqui você vê que o gráfico do bayesiano vai até 20, o gráfico do não monotônico vai até 2. Né? Isso aqui não contradiz os argumentos da acurácia, porque nos argumentos da acurácia, né, quando os caras provaram, lá o Joyce, o Pettigrew, tá certo o que eles provaram. Só que eles só comparam agentes opinionados sobre a mesma agenda. Né? E, obviamente, o agente não monotônico ele não é opinionado. Então, por isso ele tem na acurácia menor e não contradiz os argumentos, tá? Então, mas se evitar falsidade é mais importante do que acreditar a verdade, então, dependendo seja qual for a diferença entre um e outro, dependendo do peso que você colocar ali, o agente bayesiano vai sair melhor, ou o agente não monotônico vai sair melhor. Então, talvez a valoração da função alfa na condição 3 é melhor. Porque corretamente ela está dizendo que o agente não monotônico sai melhor do que o bayesiano. Só que tem outro ponto aqui que é bastante interessante. Dentre as funções que lidam tanto com abrangência e acurácia, e inacurácia, a função alfa é a que mais concorda com a medida tradicional de inacurácia. Os gráficos simplesmente são espelhados, né? Obviamente, porque inacurácia é um desvalor epistêmico e alfa é um valor epistêmico, né? Então, por isso que eles são espelhados no eixo y. Mas se você olhar aqui, o gráfico do bayesiano aqui, ó, esse gráfico aqui, da função alfa, ele é igualzinho, muito igual o gráfico de inacurácia, só que espelhado, né? Até a ordem é a mesma, né? Linear, Brier, logaritmo. Linear, Brier, logaritmo. É um gráfico muito parecido. E o gráfico até do não monotônico também é bastante parecido. Você vê, aqui tem uma subida, depois vai caindo. E aqui tem uma descida, depois vai subindo. Não é tão parecido como o de cima,
mas é bastante parecido. E eu acho que na condição 3, o correto é ser parecido com o gráfico de inacurácia mesmo. Por quê? Porque essa é uma condição em que não dá para explorar a caverna. Então é uma condição em que a abrangência do conjunto de crenças não tem nenhum valor, porque não dá para explorar, não tem evidência. Né? Você está só aumentando o seu conjunto de crenças sem evidências. Né? Por princípio da indiferença, a gente sabemos os problemas que tem esse princípio. Né? Então, por isso eu acho que aqui também a função alfa está correta, porque nesse caso aqui o que importa é a inacurácia mesmo, e ela está concordando com a medida de inacurácia, o que não acontece com a função beta. Né? Aqui nesse gráfico aqui, desse primeiro gráfico, você pode até dizer que é mais ou menos parecido, né? A ordem dos scores é diferente, mas tudo bem, é um formato de U, aqui é um formato de U ao contrário, mas aqui nesse não, né? Aqui o gráfico só desce e aqui ele não só sobe, ele sobe e depois desce. Né? Então, por esses três argumentos, eu acho que a função alfa está correta ali na condição 3. A função alfa é mais correta. Né? Não foi porque fui eu que inventei a função alfa. Talvez sim, né? Talvez por isso que eu esteja batalhando para achar argumentos para ela, mas ela, para mim, é mais correta naquela situação. Tá? Só que se ela é mais correta, a gente tem uma questão aqui, porque se tem um agente aí não monotônico que não cumpre as normas bayesianas e que se sai melhor do que o bayesiano, né? Então as funções alfa e beta concordam nas condições 1 e 2. Se os meus argumentos são bons, a função alfa deve ser preferida como medida de valor epistêmico, no geral, porque no caso em que elas discordam, a alfa está correta. Só que a adoção da função alfa como medida de valor epistêmico tem consequências para os argumentos do livro holandês e para os argumentos da acurácia. Né? Principalmente porque o agente não monotônico tem mesmo score e valores alfa mais alto do que o bayesiano quando a probabilidade de postos é alta, ou seja, quando não dá para explorar a caverna. Tá? E obviamente, né, essa simulação que eu fiz, ela não lida não tem as pressuposições A1, A2 e A3 que os argumentos da maximização têm. Né? Então, por isso, como eu falei, não contradiz os argumentos. Eu estou questionando as pressuposições dos argumentos. Eu acho que a pressuposição 1 ela é bastante razoável, né? Mas como eu falei antes, eu acho que também é razoável arriscar um valor no presente se isso puder resultar em um ganho de valor no futuro que é próximo o suficiente. Né? E a segunda suposição dos livros holandeses, de que você tem que maximizar todos os valores práticos, eu acho que ela depende de uma idealização muito forte. Porque o que acontece, gente? Que em ambientes realísticos, muitas vezes você tem que fazer trade-offs, né, entre valores práticos e simplesmente não dá para maximizar todos. Né? Ou você ouve música ou você estuda, você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo, né, sem perder uma coisa ou outra. Né? E esse é o caso do mundo de um. Você tem um trade-off aí. Trade-off entre achar o ouro, se arriscar para achar o ouro e perder a vida. Tem dois valores aí que você está querendo maximizar práticos ao mesmo tempo, que é ganho monetário e manter a vida. Também a pressuposição 2 eu acho razoável, né? Porque geralmente se aceita que a racionalidade tem um caráter subjetivo, relacionado ao que o agente acha que é epistemicamente possível. Né? No entanto, parece que se um padrão de inferência maximiza não o valor esperado pelo agente, mas o valor atual, isso também deve ser interessante para a epistemologia. Né? E o modo como eu estava medindo o valor epistêmico e o score era de um ponto de vista de terceira pessoa, era o valor atual. Né? Se realmente aquelas crenças são verdadeiras ou falsas. Né? Então eu acho que tanto a 1 e a 2 quanto as suposições alternativas que eu utilizei são razoáveis. Eu acho que é diferente para a 3, tá? Eu acho que a 3 não é razoável. A suposição de opinionação. A opinionação ela é utilizada como um tipo de idealização simplificadora na teoria da utilidade epistêmica, porque reter crenças é um modo barato de minimizar a imprecisão. Né? Então, como a
a função deles tem essa limitação, eles usam isso aí como uma idealização simplificadora. Mas eu acho que essa idealização é muito ruim. Por quê? Porque, primeiro, ela deixa de fora a maneira mais natural pela qual agentes reais ganham valor epistêmico, que é formando novas crenças e não simplesmente mudando os valores de crenças que você já tem. O segundo problema, a gente viu aqui que essa suposição ela pode ser tendenciosa para o bayesianismo, porque ela elimina da competição, vamos dizer assim, práticas epistêmicas não opinionadas que podem render mais valor epistêmico do que práticas opinionadas, como, por exemplo, o agente não monotônico, se a medida que você está tomando é medida alfa. E, por fim, eu acho que essa suposição ela derrota o propósito do próprio veritismo, que é justificar normas epistêmicas a partir do ponto de vista veritístico. E você precisa, então, justificar a opinionação a partir do ponto de vista veritístico, e não simplesmente assumir. Tá? Então, falando aqui um pouco das consequências para os argumentos, sobre os argumentos do livro holandês, eu penso que, obviamente, práticas que levam a perda monetária certa devem ser evitadas, outras coisas sendo iguais. Porém, a conclusão mais forte de que a racionalidade exige que tais práticas sejam sempre evitadas depende da suposição 1, de que você tem que maximizar todos os valores práticos. Exatamente porque em algum ambiente você pode ter um ganho compensador, um ganho prático compensador em ter um padrão de diferença que não é probabilístico. Tem um artigo de Dovin de 2003 que ele faz um jogo, exatamente o agente que explicacionista, que usa abdução, ele sempre ganha um jogo. Então, por mais que ele, se aparecesse um apostador holandês, ia conseguir tirar dinheiro dele, beleza. Mas nesse outro jogo aqui eu sempre ganho. Então ele tem uma compensação. Os meus resultados não apresentam nenhuma compensação prática, porque os agentes eles têm pontuações muito semelhantes nos três casos. Onde a maior discrepância, que é de 20%, favorece o bayesiano, que é no caso 2. Mas eu acho que meus resultados questionam a centralidade da invulnerabilidade a livros holandeses em relação a outros valores práticos. Porque a vulnerabilidade a livros holandeses não afeta o desempenho do agente não monotônico, principalmente na condição normal, que é a condição 1. Eu acredito que a racionalidade da adoção de uma prática epistêmica depende de como ela maximiza valor prático e epistêmico em ambientes prováveis de conhecer. Então eu estou caminhando para uma noção meio ambiental de racionalidade. Eu acho que a racionalidade depende não de todas as possibilidades. Quem sabe aí vai aparecer um apostador holandês que vai te roubar dinheiro, mas diz respeito aos ambientes que estão à sua volta. Como você, de fato, raciocina dados os ambientes que são prováveis de te ocorrer. Tá? Nesse sentido, a condição 1 ela é mais relevante, porque se trata de uma condição normal, vamos dizer assim, uma condição em que tem evidências, as evidências podem ser enganadoras, mas não são majoritariamente enganadoras, e também dá para acessar as evidências. E na condição normal, o agente bayesiano não monotônico ele tem scores muito similares. Tá? Então é isso que eu posso dizer sobre os argumentos do livro holandês. Sobre os argumentos da acurácia, os meus resultados eles impactam mais diretamente o argumento da acurácia. Se meus argumentos em favor da função alfa são bons, ela deve ser preferida como medida de valor epistêmico. E os resultados desse artigo eles mostram que o agente não monotônico, que não cumpre as normas bayesianas, maximiza o valor epistêmico quando evidências não estão disponíveis. E aí fica a questão, tudo bem, eu estou tendo pressupostos diferentes dos bayesianos. A questão é, qual conjunto de pressupostos então é melhor? Eu penso que meus pressupostos ele têm algumas vantagens, por exemplo, o fato de levar em conta nossas limitações cognitivas. E eu acho que os bayesianos estão trabalhando sob idealizações muito fortes. E isso eu acho que afeta os resultados deles. Então, falando aqui, essa parte aqui sobre suspensão de julgamento, esse slide, eu vou pular porque eu estou escrevendo outro artigo sobre suspensão de julgamento. Estou só
discutindo aqui se a gente pode interpretar a retenção de crença do agente não monotônico como suspensão de julgamento. E eu acho que pode, dado algumas noções específicas de suspensão de julgamento, que é a visão interrogativa de Friedman. Então, eu acho que esse agente ele assume uma atitude interrogativa em relação às proposições que ele está retendo no começo de cada tentativa, e ele assume uma atitude anti-interrogativa, que é outra noção que você tem de suspensão de crença, por exemplo, desse artigo de Lorde aí no final. Tá? Então, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, depois eu falo com vocês sobre isso. Então, sobre as conclusões é mais ou menos o que eu disse aqui. Os resultados do mundo de mundos epistêmicos mostram que existe uma noção razoável, pelo menos, de maximização de valor epistêmico, que é valor alfa, sem as premissas A1 até A3, na qual um agente não monotônico, que não cumpre as normas bayesianas, alcança maior valor epistêmico que o agente bayesiano. Né? E uma quantidade parecida de valor prático. Esse resultado sugere que ainda é uma discussão que é uma discussão em aberto. Quais são as pressuposições que você deve ter no estudo sobre racionalidade epistêmica? Né? Porque parece que as conclusões aqui estão se seguindo muito fortemente de alguns pressupostos que são razoáveis, mas você tem outros pressupostos razoáveis. A princípio, eu também penso em escrever um artigo sobre isso. Eu consigo pensar que as funções alfa e beta, elas codificam duas noções diferentes de racionalidade. Uma que considera as limitações cognitivas humanas, por exemplo, e outras que desconsidera. Tá? Como eu acredito que a epistemologia deve se referir a raciocinadores finitos, porque esse tipo de raciocinador que nós somos, eu penso que a função alfa é mais adequada para medir, para avaliar raciocinadores finitos. Só que eu penso que a função beta ainda assim teria algumas aplicações da epistemologia. Por exemplo, na interpretação da probabilidade como os graus de crença racionais. Aqui na segunda noção de racional. Os graus de crença racionais de um tipo de raciocinador idealizado. Então, assim, na interpretação da probabilidade, eu acho que faz sentido você falar de um raciocinador idealizado. Para avaliar a gente, não. Porque a gente não é um raciocinador infinito. A gente não tem memória infinita, por exemplo. O modelo bayesiano ele até consegue lidar com raciocinadores infinitos, fazendo o modelo bayesiano descrever um raciocinador ideal, do qual nós deveríamos tentar nos aproximar. Resta saber, e eu penso que não, se tentar se aproximar de um agente ideal é a melhor estratégia epistêmica para um raciocinador infinito. Você tem problema, por exemplo, de você vai tirar todas as consequências lógicas de todas as crenças que você tem, você está enchendo sua mente de clutter. Você tem um princípio do clutter avoidance, do Harman, por exemplo. Será que a melhor estratégia para um raciocinador finito é tentar imitar um raciocinador ideal, dado as limitações cognitivas que ele tem e dadas as limitações que o ambiente te impõe? Nem toda a evidência está disponível para você. Eu penso que é o contrário. Eu penso que uma noção interessante de racionalidade na epistemologia deve levar em conta isso, deve levar em conta as limitações cognitivas do agente e deve levar em conta o ambiente que o agente está inserido. Então, por isso que eu falei. Tem um artigo que eu vou publicar agora na Episteme, eu falo isso, que de alguma forma eu defendo um tipo de veritismo impuro, em que o valor epistêmico é verdade, beleza, mas que questões como, por exemplo, quais evidências estão disponíveis para você, são relevantes. Então, eu estou tentando caminhar para essa tentativa de dissolver essa oposição entre veritismo de um lado e evidencialismo do outro. Estou tentando ocupar aqui um caminho, um lugar no meio dos dois, tá? Então, por enquanto é isso. Já vi que eu vou ter que cortar muita coisa, mas também eu aproveitei que não tinha espaço aqui e falei muita coisa aqui extra, tá? E quem tiver interesse pode me pedir. Esse artigo está escrito, Tá esperando aqui. Eu fiz as revisões que o revisor 2 pediu. Estou esperando aqui
para ver se vai ser publicado ou não, né? Se não for, vou mandar para outra revista, mas de qualquer forma tá aí disponível. Quem quiser também, ó, pode até só simplesmente entrar nesse endereço que está aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Aqui, tá? Ou então me pedir, tá bom, gente? Então, um abraço, até mais. Ah, só um ponto aqui, ó. Quem quiser ver a bibliografia, aqui e aqui. Tchau!